Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de hoje de processo civil. O professor colocou uma questão. Aquele esquema que a gente fez no bimestre passado, eu coloco ali o prazo de uma semana, porém, aqueles que não conseguirem fazer dentro da semana, a gente aceita aí até o último dia do bimestre, que vai ser o último dia da semana de prova aí do segundo bimestre, que, salvo engano, é a primeira semana de dezembro. Eu não estou certinho com o calendário aqui, com o cronograma, mas, salvo me engano, começa não, é a primeira semana de dezembro ali, que daí, salvo engano, também já na segunda semana, é a semana de exame para quem não atingir a média. Então, tem atividadezinha até essa data, o professor aceita, não tem problema algum. Tá? Na aula passada, então, nós fizemos aí um mix, né, um apanhado do nosso primeiro bimestre e fizemos algumas discussões, alguns pontos aí sobre a parte dos recursos, principalmente focando aí que parte de vocês iriam fazer a prova no domingo do exame da OAB, primeira fase. Nós fizemos ali uma recapitulação, uma discussão do primeiro bimestre, né, da inicial até a sentença. Fizemos algumas análises sobre o recurso, né, na questão ali da admissibilidade, quando o recurso é deserto, quando o recurso não é conhecido, que ele não preenche, né, ali os seus requisitos de admissibilidade, e nós conversamos de uma forma sucinta sobre os recursos em espécie, né? Nós falamos ali rapidamente do embargo de declaração, agravo interno, agravo de instrumento, apelação. Então, a partir da aula de hoje, aí, nós vamos estar falando, né, de cada um efetivamente aí, os seus efeitos, o seu cabimento e, principalmente, os seus requisitos enquanto uma peça processual. Até porque nós estamos aqui para ver a questão da prática. Então, precisamos ver aí os efeitos práticos do recurso e, principalmente, os seus requisitos práticos processuais exigidos, tá, pelo Código de Processo Civil. O pessoal que fez aí a prova da OAB no domingo, essa aula, revisão que nós fizemos aí, esse apanhado ajudou em alguma coisa? Caiu alguma coisa do que nós falamos? Estão me ouvindo bem? Como é que tá? Eu não estou ouvindo vocês, Tá parece? tranquilo, professor. Tá bem? Beleza. Tá tranquilo, tá tudo bem. Então, ninguém quer comentar sobre a prova de domingo? Professor, Especial é a parte... eu vou falar bem a verdade, eu estudei, mas eu não tinha visto a aula do senhor na sexta passada. Oi? Eu não tinha, na sexta passada eu não acompanhei a aula do professor, então. Então, nós fizemos aí uma discussãozinha, um apanhado. Se eu não me engano, inclusive, aí foi pedidos aí, né? Nós conversamos e nós combinamos essa situação aí.
Então, né, só para a gente recapitular, então nós falamos lá de algumas situações na qual o meu recurso ele não é conhecido, né, ele não é recebido pelo tribunal. Então, quando ele não é recebido, quando falta o preparo, ou seja, ali o pagamento das custas de porte, remessa do recurso, então nós temos ali um artigo do código específico que fala, né, que eu tenho que pagar as custas, o porte de remessa e retorno do processo. Se não for pago, eu vou ter um prazo ali para fazer esse pagamento, senão o meu recurso vai ser deserto. Né? E eu fiz a diferença para vocês lá que o CPC ele coloca 5 dias e o juizado especial ele nos coloca 48 horas. Um outro requisito aí que ele faz com que o meu recurso não seja recebido, não seja conhecido, é a intempestividade. Então, né, nós tínhamos falado lá que o embargo de declaração tem o prazo de 5 dias úteis, o recurso nominado do juizado especial 10, e os demais recursos do Código de Processo Civil, pela ação, agravo de instrumento, agravo interno, recurso especial, recurso extraordinário, todos possuem 15 dias. Até fiz um comentário que foi uma padronização. No Código anterior de 73, nós tínhamos pela ação 15 dias, agravo 10 dias, embargos 5 dias, outros recursos eram 10 dias, outros eram 15 dias. Então, quando se mudou a lei aí, acabou tendo essa adequação para ficar mais fácil aí para se evitar problema, perda de prazos e tudo mais. Lembrando que esses prazos são dias úteis, Fazenda Pública, Ministério Público, Defensoria Pública possuem esses prazos sempre em dobro, tá? E Fazenda Pública, Ministério Público e pessoas que tenham deferido justiça gratuita não pagam essas custas, tá? Pessoa com justiça gratuita tem a suspensão da exigibilidade, então ela não paga, podendo, num prazo de 5 anos, ser revogada a justiça gratuita e ter que pagar dentro de 5 anos, conforme está lá no artigo 98 e 99 do CPC. E o Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, eles pagam ao final. Então, eu entro com ação, Fazenda Pública, a pessoa entra com ação contra mim, né, eu posso manejar recursos, etc., que eu só vou pagar ao final. Tá? Isso daí, provavelmente, tá, foi colocado porque para você pagar alguma coisa enquanto Fazenda Pública, é complicado, é demorado, tá? Por exemplo, aqui no município de Maringá, sempre que tem que pagar alguma coisa, tem que mandar para o setor da procuradoria que faz pagamento, aí eles têm que mandar para a fazenda empenhar, para a fazenda fazer o pagamento. Uma RPV que nós temos ali um prazo de 60 dias para pagar, que é a RPV quando acaba o processo, né? A pessoa entra com execução, cumprimento de sentença. Sendo homologado o valor, é expedido um precatório ou uma RPV, uma requisição de pequeno valor, nível de município, se for 30 salários, estado 40, União 60. E esse RPV, então, tem prazo de 1 ou 2 anos, dependendo de quando ele for expedido, e RPV prazo de 60 dias. Esse trâmite que eu falei para vocês, tá, leva aí mais ou menos em torno de 30. Então, é algo um tanto quanto delicado, é algo um tanto quanto moroso, a burocracia do setor público. Às vezes aí até acho que tem certas coisas que são até feitas para
complicar mais do que se deveria. Porém, aí é uma crítica minha, né, um devaneio meu. Um outro ponto aí que gera, né, o não conhecimento do recurso, né, é a violação do princípio da dialeticidade recursal. Então, sempre quando eu faço um recurso, eu tenho que atacar aquela decisão. Eu não posso simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da minha inicial ou da minha contestação. Nada impede, tá, de eu discutir os mesmos pontos, os mesmos argumentos de uma forma diferente. Eu só não posso utilizar a mesma peça. Simplesmente peguei lá uma contestação, uma inicial, transformei numa apelação, num agravo. O tribunal, ao pegar lá, vai negar conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal. E, por fim, eu falei para vocês lá da não aplicação do princípio da fungibilidade, quando um erro acontece por ser um erro grosseiro, um erro de falta de técnica. Então, aí são os principais requisitos que fazem com que um processo, um recurso não seja conhecido. Então, hoje, nós vamos ver aí, então, de uma forma um pouco mais aprofundada, cada um dos principais recursos, né? Depois, tá, na próxima aula ou nas próximas aulas, nós vamos ver os outros recursos aí também, tá? Que eles acabam sendo um pouco mais complexos, que são aí os recursos para os tribunais superiores, tá? Seja aí um recurso extraordinário, recurso especial. Então, como eu sempre falei para vocês, o primeiro recurso que cabe contra qualquer decisão, seja uma decisão interlocutória, uma apelação, né, de uma sentença ou de um acórdão do tribunal, é o embargo de declaração. Que aí vai estar lá o artigo 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, tá? Que ele vai nos trazer lá que ele cabe nas situações que de forma sucinta eu já falei para vocês, que é na questão de obscuridade, contradição e omissão. Então, prazo de 5 dias, uma petição escrita, que ela é, então, destinada ou endereçada para o juiz ou para o órgão do tribunal que proferiu a decisão. Então vamos lá, eu estou apresentando embargos de declaração de uma sentença. Então eu vou encaminhar para o próprio juízo que deu aquela decisão. Então vamos lá, com a indicação do juízo, né? Ao juízo ao doutor juiz vamos pegar um exemplo aqui, terceira vara civil da comarca de Maringá, que a minha sentença saiu da terceira vara civil, ou do terceiro juizado especial civil, se for do juizado. Então, eu vou endereçar para este juízo, que é o juízo que vai estar ali no meu problema. Se não estiver, né, como da mesma forma, a gente não indica lá o juízo, né, coloca só DJ, deixa sem informação, sem comarca, sem estado, tá? Para não indicar, não ter maiores problemas aí de se perder nota. Ou até mesmo de ter a sua peça, de repente, zerada por ter identificado aí pelo examinador da OAB, por exemplo, que era uma forma de tentar identificar você. Às vezes tem algum examinador que é amigo, você quer identificar para aquele pessoa saber que você está fazendo a prova,
e não pode, né? É motivo de zerar a peça, às vezes até mesmo de desclassificação. Então, sempre tomar esse cuidado. Fazer a indicação do processo, você está recorrendo, né? Então, autos número, se tiver o número dos autos, a gente coloca o número dos autos, se não tiver, deixa ali, só para saber, né, que tem está fazendo a indicação dos autos, faz ali uma indicação das partes, então posso colocar ali embargante, embargado, posso colocar ali também, né, exemplo, vamos colocar que eu seja a parte embargante. Gustavo, nesse caminho, já qualificado nos autos, em epígrafe, de ação, de indenização, que move em face de X, vem a presença de Vossa Excelência, apresentar embargos de declaração em face da sentença ou da decisão proferida nos autos. Folhas, folhas se for físico ou evento, sequência, movimento, se for eletrônico. Aí você faz uma síntese do processo, então lá o meu tópico 1, né, em vez de ser dos fatos, a gente coloca uma síntese dos autos, embargante, entrou com a ação, ou, né, o autor entrou com a ação, pedindo tal coisa, se eu estiver embargando em nome do réu, o autor entrou com a ação, pedindo tal coisa, o réu foi citado, apresentou contestação, teve produção de prova, foi proferida a sentença, em que pese o saber daí do juiz, a sentença possui equívocos que precisam ser sanados, razão pela qual se apresenta este recurso. Né? Como o recurso de embargos de declaração é para o mesmo juízo, então nós vamos falar sempre que eu vou opor embargos de declaração. Tá? Uma distinção técnica, que às vezes eles podem cobrar de vocês, que os outros recursos, como vai para um órgão superior, você vai interpor um recurso de agravo, um recurso de apelação. Embargo de declaração, como é para o mesmo juízo, ele é um recurso que ele é oposto. Aí eu posso fazer um tópico de tempestividade. Na verdade, é sempre Professor, ele é muito... oposto para qualquer sentença? Qualquer decisão judicial, uma decisão interlocutória, uma sentença, um acórdão, se ele for de um órgão colegiado, né, do Tribunal de Justiça, do STJ, do STF, como a decisão é colegiada, ela é chamada de acórdão. Ou como eu brinco, né, para ficar mais fácil da gente memorizar, é um acordão. Eles entram num acordo entre eles lá e eles decidem numa forma. Mas o nome técnico é acórdão. Então, é cabível contra qualquer modalidade de decisão. Eu não consigo opor embargos contra despacho. Então, se eu tiver um despacho lá assim, com cunho simplesmente de movimentar o processo, cite o réu, intime-se a parte, entre outras qualquer coisa lá, eu não consigo fazer um embargo de declaração. Ora, ele deferiu ali uma tutela antecipada, deferiu uma justiça gratuita, tudo que tenha cunho decisório, defiro ou indefiro, julgo procedente, julgo improcedente, extingo sem resolução de mérito, com resolução de mérito, cabe embargos de declaração. Então, voltando ao que eu estava falando, a gente fazer um tópico de tempestividade, lembrando que o próprio CPC, lá no 1003, ele exige que, havendo feriado local, eu tenha que comprovar esse feriado local. Então, vamos pegar aí que dia 10 de maio é aniversário de Maringá, é feriado em Maringá. Então, teria que juntar ali uma lei, um decreto do município, ou
um decreto, uma portaria, alguma coisa da vara ou do foro que comprova que naquele dia não teve expediente forense. E se não teve expediente forense, meu prazo recursal é o próximo dia útil. Se eu não comprovo e eu protocolo no sexto dia e não comprovo que o quinto dia foi um dia não útil, meu recurso vai ser intempestivo e ele nem vai ser conhecido. Então, eu demonstro que o recurso é tempestivo, junto documentos, se achar relevante para comprovar a questão da tempestividade, e aí eu entro, então, no mérito do meu recurso. Então, qual que é o mérito do meu recurso? É ou que a decisão embargada ela é obscura, ou ela é contraditória, ou ela é omissa. Então, às vezes, tá, pessoal, o mais fácil de verificar aí é o omisso, tá? Porque a própria lei vai trazer aí o que é omissão. Então, o juiz ele não se pronunciou quanto a algo que ele tinha que se pronunciar, ou, né, a parte fez ali um pedido, fez 2, 3 pedidos, ele decidiu um só, então ele deu uma decisão citra petita, né? Ou ele deixou de observar ali os precedentes obrigatórios, súmula dos tribunais superiores, decisão em recurso repetitivo, decisão de repercussão geral, controle concentrado de constitucionalidade. Então, no artigo 489 já tem lá que diz que a sentença ela é omissa, ela é falha quando não tem essa situação, e o 1022 repete. Tá? Então, contraditório é quando a fundamentação ela é contrária à conclusão. Você pega ali, uma vez eu peguei uma sentença, tá? Previdenciária, que toda a fundamentação do juiz era para deferir o benefício previdenciário, e no final, lá, quando ele coloca do dispositivo, ele colocou julgo improcedente a ação. Então, nesse caso aí, eu tive que fazer um embargo de declaração para mostrar para o juiz que a decisão dele era contraditória, porque a fundamentação dele foi por um caminho A e a conclusão, o dispositivo foi B. Então, assim, não havia nexo, não havia lógica entre um e outro, logo a decisão era contraditória, era conflitante para com aquilo que foi decidido, né, na fundamentação. E obscuro, quando ali o juiz resolve utilizar, sei lá, um livro em alemão, né? Como nós não entendemos alemão, né? Ele teria que fazer a tradução ali para a gente entender o que está escrito. Então, você pode fazer ali um embargo da declaração para sanar esse ponto aí da obscuridade. E, salvo engano também, hoje se pode, aí, quanto a equívocos materiais, inexatidões materiais, tive uma situação uma vez que o juiz condenou em dano moral de 10 mil, minto, não era 10 mil, era 6 mil, aí ele colocou numeral lá, né, R cifrão 6 mil, e entre parênteses, por extenso, ele escreveu 5 mil reais. Então aí, um equívoco, uma inexatidão material, que ele pode corrigir de ofício ou através do embargos de declaração. Colocando aí também, né, que eu coloquei para vocês do citra petita, o ultra e extra também são vícios de ser atacados por embargo de declaração. Como o embargos de declaração ele devolve para o mesmo juízo que analisa o processo, ele é o único recurso aí que não vai possuir custas ou porte de remessa e retorno. Então, é o único recurso aí que a gente pode manejar, que a gente vai opor, e
que não possui custo, tá? Não possui custas processuais. E a gente faz da conclusão, né? Ante o exposto, requer que o presente seja conhecido, que preencha os requisitos de admissibilidade, e no mérito, provido. Aí o recurso vai para o juízo, a parte contrária vai ser intimada para, no prazo de 5 dias, apresentar contra-razões, né? Apresentar, então, por que que ele entende que aquela decisão deve ser mantida. Então, vamos colocar aí, eu entro com um recurso de embargos, dizendo que tem vícios. A outra parte vai ser intimada para que, querendo, apresente contra-razões. Então, para defender a decisão, para dizer que essa decisão não possui vício algum, ela está correta. E vai para o juiz decidir. Ele pode dar uma decisão integrativa, sanando o vício, acolhendo os embargos, ou ele pode dar uma decisão rejeitando os embargos. Então, ele conhece do recurso, se o recurso preencher os requisitos de admissibilidade e acolhe e resolve os vícios apontados, ou rejeita, dizendo que a decisão não possuía vícios. Principais efeitos do embargo de declaração. Ele não suspende, tá? Ele não suspende, não possui um efeito suspensivo, então ele não suspende eventual cumprimento da ordem judicial, caso deferida, porém ele interrompe o prazo para o ajuizamento dos demais recursos cabíveis. Então, se cabe um agravo, se cabe uma apelação, se cabe qualquer outro recurso, e eu apresentei o embargo de declaração no último dia, lá no meu 5º dia, depois que o juiz julgar, né, eu vou ter o prazo novamente de 15 dias para apresentar esse meu recurso. Um outro ponto interessante do embargos de declaração. Saiu a sentença lá, eu apresentei apelação, exemplo, e a outra parte apresentou um embargos de declaração. Caso o embargo de declaração seja acolhido, caso ele modifique a decisão, tá? Ou ele se integre a decisão ali e faça alguma modificação na decisão, como eu recorri da decisão anterior por uma apelação, eu tenho que ser intimado para me manifestar se eu ainda tenho interesse naquele meu recurso ou apresentar um novo. Se a decisão do embargo de declaração for rejeitando os embargos, aí o juiz não precisa me intimar para eu manter ali ou não o meu recurso. Eu vou ser intimado da decisão, né? Porque a decisão dos embargos ela gera uma nova decisão pelo princípio lá da publicidade dos atos processuais, mesmo que seja por segredo, as partes são obrigadas a serem intimadas das decisões. Então, eu vou ter ali a necessidade de ser intimado. Caso tenha alguma modificação, se eu reitero o meu recurso ou se eu modifico. Caso seja acolhido, caso haja modificação ou integralização da decisão. Se não houvesse, for rejeitado os embargos, então eu não vou precisar reiterar, porque o meu recurso vai estar de acordo com a decisão proferida no processo. Quanto ao embargo de declaração aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário?
Não, professor, eu só queria perguntar, professor, todos os recursos são pagos, né? Bom, Toda a movimentação, falar de um tem, outro recurso. Oi, desculpa? todos os recursos têm um custo, ou tem algum recurso que você entra e não tem custo nenhum para movimentar no processo? O embargos de declaração, ele não possui custo. Ah, tá. É o único que não vai ter um custo. Ah, entendi. O restante todos têm, né? Todos têm um valor. Restantes, todos vão ter. Tá. Aí eu só não vou precisar recolher se eu tiver justiça gratuita, ou eu recorro ao final, se for fazenda pública, Ministério Público, Entendi. que tem essa prerrogativa de recolher ao final. Ação rescisória faz parte de um recurso? O quê? Desculpa, eu não entendi. Ação rescisória faz parte do recurso? Não, a ação rescisória, ela não é uma modalidade de recurso, tá? Ela é um processo que é realizado no tribunal. Se a decisão aí for de primeira ou segunda instância, ou nos tribunais superiores, se forem de suas competências. Porém, é uma ação que eu entro para anular ou modificar uma decisão que já transitou em julgado. Entendi. Então, eu tenho ali uma decisão que, de repente, viola uma súmula do STJ, do STF, e não foi impugnada essa violação, dentro do prazo de 2 anos do trânsito em julgado, posso adentrar com a ação rescisória para rescindir aquela decisão e, se porventura realmente tiver errado, não tiver tido essa observância, o colegiado ali julgar procedente ou improcedente a minha ação rescisória. Porém, ela tem aí uma natureza de ação inicial. Tem os Tá. artigos Se certinhos lá usa, do... e usa muito ela, professor, assim, na vida jurídica, assim, o pessoal usa muito essa ação? Olha, eu tenho uma amiga, uma colega de profissão, que ela está aí há 13, 14 anos. Ela só usou uma vez, tá? E na prefeitura lá eu já vi, acho que uma ou duas. Então é uma ação bem complexa de se usar. Até porque, salvo engano, ela tem um custo bem elevado. Tá? Ah, entendi. Salvo engano, você tem que fazer um depósito inicial de 5% do valor da causa. Então, assim, dependendo do valor da causa, é bem elevado. Então, e assim, nem sempre é garantido de que vai ser procedente, né? Então, aí, não sendo procedente, você tem que pagar mais honorários. Então, é sempre uma estratégia que você tem que ver se realmente vale a pena ou não. Tá bom, professor. Obrigado, hein? Nada. Mas aí, se a gente conseguir ter um dia certinho, a gente se aprofunda melhor na ação rescisória. Na verdade, eu não sabia muito dela, eu não tinha lembrado, ele caiu na OAB, né? E eu fiquei um pouco perdido. Eu falei, nossa, eu Entendi. acabei, entendeu? Não tinha, nunca tinha, eu não lembrava dela. Tipo, se eu ouvir falar, eu não lembrava. Aí por isso que eu estou frisando agora para não esquecer mais, né? Porque aí eu vou gravar Entendi. ela agora. Não, não, então, como nós estamos vendo procedimentos dos tribunais aí, nas nossas próximas aulas a gente dá uma pincelada nela, com mais profundidade aí dos requisitos certinhos da ação rescisória. Da mesma Obrigado, professor. forma, Obrigado. tá? Nada. Da mesma forma, não é tido como um recurso o reexame necessário, que eu falei para vocês lá que decisões, sentenças acima de um determinado valor, elas obrigatoriamente, o recurso ex officio ou o recurso chamado remessa necessária,
Para que aquela sentença possa ser executada, eu preciso da decisão do segundo grau. Então, apesar de parte da doutrina chamar de recurso ex officio, não é uma modalidade recursal, então aí também não vai ter questão de honorários de sucumbência, tá? O embargos de declaração também não possui, tá? Se vocês pegarem lá o artigo 85 da análise do recurso, aí não acaba não se aplicando no embargos de declaração. Está travando sua internet, professor. E nessa questão do reexame necessário. E parte da doutrina também coloca que não se aplica ao agravo. Nossa, travado sua internet aí, professor. Caiu. Voltou, professor? Vocês me ouvem agora? Sim, Sim, professor. agora tá bom. Agora sim. Não, beleza. Se porventura chegar a falhar de novo, vocês me avisam que daí eu rapidamente tento aqui salvar, em vez de acontecer igual aconteceu a aula passada, que a aula passada caiu de vez, até fechou a sala. Normal. Milagres da tecnologia. Quando você precisa, ela não funciona. Verdade, verdade. Bom, então eu estava falando para vocês lá que no embargos de declaração nós não temos majoração dos honorários, no reexame necessário também não, e a doutrina entende, tá, que quando eu falo em agravo de instrumento em processo de conhecimento, não em fase de execução, também não vai ter honorários, porque, via de regra, o gravo de instrumento ele recorre de uma decisão que não houve honorários ainda. Salvado aí da questão da execução do cumprimento de sentença, que se eu apresento impugnação ao cumprimento de sentença, o juiz acolhe ou rejeita, você vai ter ali uma fixação de honorários. Então, parte da doutrina entende que nesse instrumento seria possível a majoração dos honorários. Né, nós falamos do primeiro recurso, do embargo de declaração. O segundo recurso que nós vamos ver, então, é o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, então, ele vai estar lá no artigo 1015, as hipóteses que é cabível o agravo de instrumento, e a jurisprudência entende que esse rol é taxativo, não cabendo interpretação extensiva, exceto em um ou outro ponto bem específico, que o próprio STJ já se manifestou, de cabeça eu não vou lembrar quais são, mas acho que são um ou dois pontos só, que o STJ entendeu que cabe, que é uma interpretação de um dos incisos ali, que ele fala que quando for
referente ao mérito, né? Então, salvo engano, um desses pontos, inclusive, era a questão de competência, tá? Se o juiz era competente ou não. Então, o agravo de instrumento, como eu falei para vocês, rapidamente na aula passada, ele é um recurso que eu interponho ele diretamente no meu segundo grau. Então, quando eu vou utilizar o meu agravo de instrumento, eu endereço ele ao tribunal. Então, né, aí os pronomes de tratamento mudam, né? Egrégio ou colendo, Tribunal de Justiça, ou, quando cabível, turma recursal dos juizados especiais. É a lei lá do Juizado Especial da Fazenda Pública e do Juizado Especial Federal permite e aceita o recurso que alguns chamam de medida cautelar, outros chamam de agravo de instrumento, é contra decisão que defere e indefere, tutela de urgência. O agravo de instrumento do CPC ele já é um pouco mais amplo, já tem outras modalidades, quando ele revoga a justiça gratuita, quando decide sobre litisconsórcio, sobre intervenção de terceiros, tutela de urgência deferida ou indeferida, o parágrafo único lá vai colocar que se aplica nos procedimentos de execução, de cumprimento de sentença e de inventário. Então, né, nós temos aí um rol maior. Então, egrégio Tribunal de Justiça, colendo Tribunal de Justiça, ou turma recursal, faço uma indicação das partes, também faço uma indicação de qual é o meu processo originário, então indico ali o juízo originário, né, o juízo de primeiro grau, o número do processo, né, parte, através do seu advogado, vem interpor agravo de instrumento, com ou, com ou não, né, se tiver aí a gente coloca no nome, com efeito suspensivo ou apenas agravo de instrumento. Então, via de regra, meu agravo de instrumento é um recurso que ele não possui efeito suspensivo automático. Tá? Mas eu posso requerê-lo, né, como uma tutela de urgência, que parte da doutrina chama de tutela recursal ou efeito suspensivo, se foi deferido, ou efeito ativo, se foi indeferida a minha liminar. Então, aí, primeiro efeito que não tem de forma automática, vocês vão entender certinho quando nós formos falar de apelação, que a apelação possui esse efeito suspensivo automático em certas situações. Então, aí eu faço novamente a minha apresentação da síntese do processo originário. Estou colocando o processo originário porque é o meu processo de primeiro grau, que eu estou recorrendo diretamente para o tribunal. Então, por isso que a gente chama de processo originário. Tá? Então, faço ali a síntese do processo. Mais uma vez, é interessante, eu sempre faço um tópicozinho da tempestividade, demonstrando ali que aquele recurso é tempestivo. O mérito, então eu vou atacar o mérito da decisão que eu estou a recorrer. Então, ali, concedeu uma tutela de urgência que não deveria ter sido concedida, então eu vou apresentar os meus argumentos para que aquela tutela de urgência seja revogada, tá? Pelo tribunal. Então, aí, né, via de regra, nas ações do Covid, o pessoal entrava com mandado de segurança para que o juiz deferisse
inclusive como tutela de urgência, que a empresa pudesse trabalhar, um exemplo de mercados aí aos domingos e feriados, o juiz deferia ou indeferia, indeferindo, o mercado recorria, deferindo, o município recorria, e o tribunal reanalisava, podendo aí conceder ou não a tutela de urgência recursal, e após apresentação de contrarrazões no prazo de 15 dias, mesmo prazo do recurso, o recurso então é julgado pela turma ou pela Câmara, composta por 3 membros, o relator, o revisor e o terceiro, alguns chamam de presidente da Câmara ou da turma, naquele momento ali. O relator vai ser quem vai relatar, quem vai apresentar o voto. O revisor, ele tem o direito de apresentar voto divergente ou votar com o relator, e o terceiro membro também de apresentar divergência ou de votar com o relator. Então, julgamento desta forma. Então, no mérito, ali apresenta o quê? Que o decreto é ilegal porque viola norma XYZ, ou, né, a decisão tem que ser revogada porque se o mercado abrir de domingo, vai aumentar o Covid, etc, etc, etc. São pontos aqui, não estou dizendo qual é o caminho, o que é mais certo, o que é mais errado nessa situação desses decretos do Covid, porém é um exemplo que a gente usa, interessante da gente ver, a gente verificar aí como é que se recorria. E no final ali a minha conclusão, peço para que seja conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade. Se eu apresentei pedido de efeito tela recursal, seja efeito suspensivo, efeito ativo, eu faço um requerimento aqui também, que seja deferido, e que no final, ao mérito, seja julgado provido. Então, aí também, né, um outro tópico que é interessante a gente fazer, se for fazer, é o do efeito suspensivo ou do efeito ativo antes da conclusão. Um outro requisito que a gente precisa colocar no agravo do instrumento, na peça, que o CPC nos traz, é indicar aí os procuradores. Então, via de regra, o que a gente faz? Advogados ou procuradores do agravante e do agravado, com o nome, o endereço e o telefone. Vai estar na procuração, e aí é fácil de achar, de localizar, ou na petição inicial, ou nas petições, se tiver rodapé, cabeçalho, ou na procuração vai ter essas informações. Se não tiver, né, daí vamos ter que procurar, porque o CPC exige que tenha. Ele é chamado de agravo de instrumento, porque eu tenho que instrumentalizá-lo. Então, eu tenho lá as peças obrigatórias, está lá no 116, 117. Um deles traz os requisitos, o outro traz essa questão das peças obrigatórias, que eu já falei para vocês, acredito eu que na aula passada, mas vamos repetir, vamos revisar. Petição inicial, contestação, procuração do autor e do réu. Aí, se for fazenda pública, não vai ter, porque o mandato, né, a procuração é ex lege, ela decorre da lei. E a decisão que se recorre. Professor, acho Então, que tem que parar de gravar já, né? Já deu horário, não deu, não? Vamos só terminar aí o agravo de instrumento para a gente não perder o gancho aí. Né? Nós estamos chegando no final aí desse tópico do agravo de instrumento. Então, só mais alguns minutinhos aí. Então, nós vamos ter essas peças
é que eu falei para vocês, a decisão que eu estou recorrendo e algumas peças, né? Às vezes o autor fez um requerimento, o réu é intimado para se manifestar, o juiz vem e faz uma decisão deferindo ou indeferindo o pedido do autor, aí então teria que juntar essas duas peças também. O código diz ali, tá, que se não houver algum desses elementos, o advogado faz ali uma declaração, a certidão, que essas peças não existem no processo. E também outros documentos, né? Então são documentos que não são obrigatórios. A própria lei coloca para nós aí, né? Se ambos os processos forem eletrônicos, tá? É dispensado a juntada das peças obrigatórias. Então, eu não tenho a necessidade, a obrigatoriedade de juntar esses documentos, se tanto o meu processo originário quanto o meu agravo de instrumento forem eletrônicos. E um outro requisito aí, que é um requisito também especial de admissibilidade do agravo de instrumento, é que no prazo de 3 dias da interposição do recurso, eu tenho que juntar no processo originário cópia da petição do recurso. Então, né, recorri agora, hoje ou amanhã, ou no máximo aí 3 dias, sou obrigado a juntar. Se eu não juntar, tá, o relator vai pedir, isso é automático, tá? O relator sempre pede informações para o juízo de primeiro grau. O juízo de primeiro grau vai dizer que não foi cumprido esse requisito e o tribunal não vai julgar, não vai conhecer o meu recurso, porque eu não preenchi esse requisito essencial previsto pela legislação processual. Aí também, tá? Quando os dois processos, tanto o meu processo de primeiro grau, quanto o meu processo do recurso, ambos forem eletrônicos, também é dispensado porque o próprio sistema ele já faz um vínculo ali, tá? Então, quando eu entro com um agravo de instrumento no Projude hoje, ele já distribui o meu agravo de instrumento, ele já vai ter um número, já vai ter um relator, e ele já cria um vínculo para com o meu processo de primeiro grau. Pessoal, acho que o professor William quer fazer uma palavra com vocês aí. Professor William? Oi, professor, tudo bem? Como é que está? Tudo bom? As coisas. Sérgio, Adriele, Alessandro, Marcelão, Opa. tudo bem? Como vocês Boa noite, estão? professor. Tranquilo? Boa noite, professor. Tudo bem, tudo bem. Boa noite, professor. Tranquilo? 100%? 100%? Pessoal, eu ia falar com vocês hoje aí, professor Gustavo, mas estou vendo que tem poucos alunos, e eu vou tomar muito tempo de vocês. Acho que eu vou deixar o senhor concluir a aula hoje. E aí, na segunda-feira, eu converso com o pessoal, pode ser? Nada urgente. Fica a seu critério, professor. Já estava encerrando ser. a aula já. Não, pode encerrar, porque tem poucos alunos. É importante que a gente converse com todos os alunos, né? Não vou tomar muito o seu tempo, tá bom? Bom, já aproveito aqui que estou falando com vocês e desejar um excelente final de semana para todos. Muito juízo aí, tá? Não façam merda. Se fizerem, pode ligar para o professor, não tem problema não. Tá bom? Igualmente, professor, a hora da maldade já. Sexta-feira, né, gente? Isso é para quem não é casado, para quem é casado não tem mais hora de maldade, faz tempo já. Isso é verdade. O lazer de quem é casado é vir para aula, não tem outra coisa. É verdade. Não delude os meninos. Nada a comentar, viu? Triste realidade, Tá professor. todo mundo praticamente casado aí, Gustavo. Aqui a gente não tem como enganar ninguém aqui. Mas para quem não casou ainda, casa que é ótimo, gente. Maravilhoso. Então beleza. Falou, gente. Um abraço. Bom final de semana. Bom final de semana, professor. Um abraço. Até mais. Olá, professor, igualmente. Bom final de semana, professor. Valeu. Tchau. Bom,
tinha me pedido aí um tempinho para falar com vocês, mas então, aí, acho que por falta de quórum, ele deixou para falar próxima aula de vocês, tá? Então aí, né, a gente terminou o agravo de instrumento, né? Na próxima aula, então, aí a gente vai ver o que ficou faltando dessa aula, que é o agravo interno, e daí a gente já entra em um outro tópico aí, ou os recursos para tribunais superiores, ou uma ação rescisória, eu vou estar analisando aí certinho. Beleza, pessoal? Bom final de Joinha, semana, professor. bom final de semana para vocês. E a gente Obrigada, se, Professor também, e a professor. gente se vê Obrigado. na próxima aula aí. Quem for viajar aí, boa viagem. Obrigado, professor. Valeu, gente. Abraço, tá? Falou, Até professor. bom, Bom fim de professor. Até a semana. Boa próxima. noite. Um abraço. Bom fim de semana. Tchau, Tchau, tchau. professor.